Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. E a aula de hoje será uma aula para a gente fazer uma revisão de alguns conteúdos, né, que foram estudados aí durante o primeiro bimestre, já que vocês realizarão a avaliação de língua portuguesa e matemática essa semana. Então, hoje vocês estarão recebendo esse vídeo revisando língua portuguesa e o vídeo de revisão de matemática, tá? Lembrando que para que a gente faça uma boa avaliação, a gente tem que estar num lugar tranquilo, sem barulho, né, arejado, limpinho, para que você possa se sentar e concentrar-se nas atividades. Mas na avaliação de língua portuguesa é importante que você não deixe de ler as comandas, né? Você vai ler os textos que a avaliação apresentar e vai ler quantas vezes for necessário a comanda, né, da atividade. Vai voltar no texto muitas vezes, tá? Porque às vezes a resposta está lá no texto, você não pode ter preguiça de ler várias vezes o texto. E vai responder com muita atenção e muito capricho, lembrando de prestar atenção na maneira como você está escrevendo as palavras, procure escrever corretamente, se tiver dúvida, né, repense, revise a sua atividade assim que você terminar, vai olhar, será que eu fiz certo? Deixa eu pensar mais um pouquinho. Então, é necessário seguir todas essas recomendações para que você possa fazer uma boa avaliação. E eu tenho certeza que vocês estudaram bastante, que vocês se sairão muito bem. Então, a prova vai retomar com vocês alguns assuntos, tá? Então, para começar, como de praxe, nós vamos fazer a nossa oração e pedir proteção, tá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vai também registrar o cabeçalho no caderno. Aqui é para eu esquecer de mudar a data. Coloquei data errada. Então, vocês arrumem aí, ó. Quarta-feira, 5 de maio de 2021. Né? Teve um erro aqui, esqueci de mudar. Desculpa, tá? Arrumem aí. 5 de maio de 2021, quarta-feira, né? E na nossa rotina, então, será revisão de língua portuguesa. Bom, eu trouxe aqui para vocês um texto que nós vamos fazer a leitura, tá? E depois nós vamos conversar sobre esse texto. A águia e a raposa. Uma águia e uma raposa ficaram amigas e decidiram morar perto uma da outra, supondo que dessa forma fortaleceriam a amizade. A águia voou sobre uma árvore muito alta e lá fez seu ninho. A raposa foi para uma moita ao pé da árvore e lá deu cria. Mas um dia a águia sentiu falta de alimentos e saiu em busca de caça. Como não encontrou, precipitou-se então sobre a moita, arrebatou um filhote da raposa e o deu como alimento para seus filhotes. Quando a raposa voltou, percebeu o que havia acontecido e ficou muito triste. Mas ficou ainda mais triste com a impossibilidade de se vingar da águia, pois não podia perseguir um animal que voava. A raposa foi embora com seus outros filhotes e ficou longe, apenas maldizendo sua inimiga. Um dia, porém, alguns pastores mataram uma cabra para assar. A águia, muito ladina, voou rápido e arrebatou as carnes que estavam em fogo, levando-as para a árvore, onde estavam seus filhotes. Soprava um vento muito forte e, como a carne tinha um pedaço de brasa, incendiou um galho seco dessa árvore. Os filhotes da águia, incapazes de voar, caíram no chão. A raposa e seus filhotes correram e os devoraram. Moral da história: aqueles que com ferro ferem, com ferro serão feridos. É uma história escrita pelo Esopo. Como que chama esse tipo de história? Que traz uma moral da história, que tem animais que estão tentando nos dizer alguma coisa. Chama-se fábula. Então, são textos mais curtinhos, que possuem animais que têm sentimentos comuns aos humanos, como a necessidade de vingança, né, que a raposa ficou em relação à águia, e que tem sempre uma moral da história. Então, aqui, ó. Esse texto é uma fábula, e nele podemos encontrar verbos, substantivos e adjetivos
Pro, o que é isso daí? Então, vamos relembrar? Os substantivos são palavras que servem para nomear. Os adjetivos são palavras que qualificam o substantivo, ou seja, que dão qualidade, que falam como são esses substantivos. E os verbos são as que indicam ação, estado ou fenômeno de natureza. Então, vamos pensar. Ó. Substantivo. Substantivo é aquela que dá nome. Águia é o nome de alguma coisa? É. Então, é um substantivo. Raposa é o nome de alguma coisa? É. Então, é um substantivo. Ficaram é o nome de alguma coisa? Não, Pro. Então, não é um substantivo. Decidiram é o nome de alguma coisa? Não, Pro. Então, não é um substantivo. Vamos vir aqui nesse parágrafo. Ó. Voltou é nome de alguma coisa? Não. Então, não é substantivo. Né? Animal é nome de alguma coisa? Ah, Pro, é. Então, é um substantivo. Então, as palavras que eu circulei aqui são substantivos, ok? Tá bom? Ó. A águia, a raposa e animal, substantivos. Aí a Pro falou que existem também adjetivos. Adjetivos é que diz como é o substantivo, que qualifica o substantivo. Vamos ler aqui essa frase. Uma águia e uma raposa ficaram amigas e decidiram morar perto uma da outra, supondo que dessa forma fortaleceriam a amizade. Tem algum adjetivo, Pro? Não. A águia voou sobre uma árvore muito alta. Olha lá. Olha aqui. Aqui vai ter, vai dar. Árvore. Árvore. Perdão. Deixa eu voltar lá. Saiu da tela que a Pro queria. Desculpa. Vamos aqui. Para chegar lá de novo. Só um minutinho. Bom, voltamos. Então, ó. Eu tenho aqui. Mas a Pro está tendo probleminhas hoje. Deixa para voltar lá que a Pro saiu de novo. Então, olha lá. Eu tenho árvore. Árvore muito alta. Árvore é um nome. Então, árvore é substantivo. E o alta? Não é como é essa árvore? Como que é essa árvore? Que a águia voar, a árvore é muito alta. Então, alta é um adjetivo. Então, os adjetivos são as palavras que servem para falar como é o substantivo. E os verbos são aquelas palavrinhas que nos indicam ação. Por exemplo, ó, ficaram. É uma ação. Eles pararam, ficaram lá. Morar. Uma ação. Voar. Voou, ó, uma ação. Então, aí nós temos o verbo que indica ação. Estado. Estado é eu estou cansado. Estou é um verbo que indica estado. Fenômeno da natureza nós não vamos encontrar aqui, que é chover, ventar, nevar e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos que a professora elencou aqui, ó. Nós temos águia, substantivos que tinha no texto, raposa, árvore, filhote, são todos nomes. Adjetivos que a gente tem no texto, ó, alta, que era a qualidade da árvore, a árvore era muito alta, ladina, que era a qualidade da águia, ladina é o mesmo que esperta, então a águia era ladina, ela era esperta, então águia substantivo, ladina adjetivo, que é como é a águia. Verbos, mataram, foi, ficaram. Aqui a Pro colocou mais alguns exemplos ainda de substantivos, ó. Casa, que não tem no texto, são substantivos aleatórios. Casa, carro, folha, caderno, Bauru, Rio de Janeiro. Então, substantivo é tudo aquilo que dá nome, seja ele a coisas, cidades, sentimentos, ok? Adjetivos, ó, exemplo, bonito, feio, grande, forte,
lento, levado, são todas qualificações. Como que eu aplicaria isso em uma frase, por exemplo? Ó, menino bonito. Menino é o adjetivo. Bonito, perdão, menino é o substantivo. Bonito é o adjetivo, é como o menino é. Cara feia. Aquela menina está fazendo cara feia. A cara é o substantivo e feio, adjetivo. Rio grande. Ai, como esse rio é grande. O rio é o substantivo, grande é como é o rio. Então, o grande é o adjetivo. E assim por diante. Aí nós temos também os verbos aí que a Pro colocou. Ó. Correr, falar, sonhar, né? São verbos que indicam ação, ok? Agora nós temos outro texto para ler. Vamos ler? A Raposa e a Cegonha. Fábula de La Fontaine. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa, que ambas gostavam muito num prato raso. Estás a gostar da minha sopa? Perguntou enquanto a cegonha bicava em vão no líquido sem conseguir comer nada. Como posso saber se nem consigo comer? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa com um ar todo deliciado. Dias depois, foi a vez de a cegonha retribuir o gesto pelo que convidou a raposa para comer com ela na sua casa à beira do lago. Serviu-lhe a sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. Está deliciosa, querida amiga, exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo, não achas? Claro que a raposa não achava nem podia achar nada, pois o focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou várias vezes, sem sucesso, até que, bastante mal-humorada, se despediu da cegonha, resmungando entre dentes. Não te achei graça nenhuma. Também é uma fábula, né? Que traz os animais, que traz o ensinamento, que traz uma moral da história. Mas aqui a gente tem uma coisa diferente, ó. Nós temos mais pessoas que estão participando desse texto como narrador. Narrador é quem conta a história, tá? Narrador é quem conta a história. Nós temos o narrador que só observa e conta, e nós temos o narrador que participa da história, que é o narrador personagem. Aqui, ó. Um dia a raposa convidou a cegonha, para jantar e serviu-lhe sopa. Quem que tá falando, gente? Quem que tá falando? Quem que tá falando? É quem? O narrador. Muito bem, é o narrador. Agora, aqui, estás... Estás a gostar da minha sopa? Estás a gostar da minha sopa? Perguntou. Estás a gostar da minha sopa? Esse pedacinho aqui, ó. Quem tá falando? Ó, um dia a raposa convidou a cegonha para jantar e serviu-lhe sopa, que ambas gostavam muito. Estás a gostar da minha sopa? Perguntou enquanto a cegonha bicava em vão. Então, quem que perguntou? A raposa. Então, aqui a fala do narrador, aqui a fala da raposa. E aqui, como posso saber se nem consigo comer? Respondeu a cegonha. É a fala da cegonha. Então, nós temos aqui a fala do narrador, que é o observador, e a fala dos personagens, ok? Vamos continuar. Deixa eu apagar aqui. Bom, então nós temos o narrador, que ele pode participar da história, que ele só observa, que é o narrador observador, e também temos os personagens que podem participar da história. A fala dos personagens sempre vem acompanhada de um sinal de pontuação, que é o travessão. Agora nós vamos relembrar os sinais de pontuação. Então, sinais de pontuação. Aqui nós temos quais são eles. Ó,
nós temos o ponto final, aqui o ponto final, que ele pode ser, ele indica que a frase terminou. Então, sempre que eu termino uma frase, eu coloco um ponto final. Eu tenho aqui o ponto de interrogação, que eu utilizo quando eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho também o ponto de exclamação, que indica admiração, intensidade, espanto, surpresa. 2 pontos que vai indicar que alguém vai falar no texto. Travessão. Sempre que eu tenho travessão, eu tenho a fala do personagem. Aqui eu tenho as reticências, que indicam suspensão de pensamentos, dúvida ou que a frase foi interrompida. A gente ainda não trabalhou esse, então, ó, se atentem ao ponto final, ao ponto de interrogação, exclamação, 2 pontos, travessão. A vírgula nós estudamos, indica uma pequena pausa e pode também ser usada quando a gente vai elencar várias coisas, fazer uma lista, a gente, para não usar o e. Comprei no supermercado banana, e arroz, e feijão, e batata. Para não ficar usando e, eu posso usar a vírgula. Então, ela indica pausa na leitura ou para separar elementos em uma lista. Nós temos também o ponto e vírgula, que a gente ainda não estudou, que é uma pausa maior do que a vírgula, e os parênteses, né, que são usados para separar palavras ou expressões dentro de uma frase. A gente não estudou ainda esse. O que a gente tem que prestar bastante atenção? No ponto final, todo final de frase leva um ponto final, no ponto de interrogação, no ponto de exclamação, nos 2 pontos, no travessão e na vírgula, ok? Outra coisa que nós trabalhamos nessa apostila foi a classificação das sílabas. Nós retomamos as sílabas, a classificação quanto ao número de sílabas e quanto à posição da sílaba tônica. Então, vamos lá relembrar? A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. As palavras elas podem ser monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. Leia pausadamente esta palavra. Faço. Você perceberá que ela possui 2 pedacinhos, ó. Faço. Cada pedacinho desse é uma sílaba. Então, se ela tem 2 pedacinhos, ela tem 2 sílabas. Agora, leia a palavra janela. Você perceberá que ela possui 3 pedacinhos, ó. Janela. Janela. 3 sílabas. Cada um desses pedacinhos recebe o nome de sílaba, que é o som que pronunciamos de uma vez só ao falar a palavra. Então, olha. Como as sílabas se separam? As palavras podem ter uma sílaba, 2, 3, 4 ou até mais de 4 sílabas. E aí elas vão receber os nomes. Monossílabas são as palavras que apresentam somente uma sílaba. Então, quando ela tem uma sílaba só, nós chamamos de monossílaba. Exemplo, chá, pé e mãe. Quando as palavras têm 2 sílabas, elas são chamadas de dissílabas, como casa, café. Quando ela tem 3, elas são as trissílabas, como vergonha, jacaré, bonito. Ou polissílabas, quando tem mais de 3 sílabas, como anônimo, apartamento, garotada. Então, se ela tiver uma sílaba, monossílaba. 2 dissílaba. 3 trissílaba. Mais de 3, polissílaba. Mas as palavras também podem ser classificadas de acordo com a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com mais intensidade, mais forte. Então, quando a gente vai pronunciar uma palavra, uma das sílabas a gente fala com mais força. Por exemplo, ó, caracol. Caracol tem 3 sílabas. Vamos ver qual é a mais forte? Como que eu faço? Eu chamo a palavra, ó, caracol. Qual que eu falei mais? O col. Então, o col é o mais forte. Pássaro. Qual que eu falei mais? O pá. Então, o pá é o mais forte.
Dependendo do lugar onde se encontra essa sílaba forte, a palavra também recebe o nome, que é oxítona, quando a última sílaba da palavra é a forte, ó. Café, cipó, bebê e o caracol lá que a Pro falou, ó, caracol. Também. Então, a oxítona, quando a última sílaba é a forte. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a forte, como em táxi, tórax e útil. Proparoxítona, quando é a antepenúltima, ó, número, ó, última, penúltima, antepenúltima. Lâmpada, última, penúltima, antepenúltima. Árvore, última, penúltima e antepenúltima. Então, se tiver uma atividade assim na avaliação, o que vai fazer? Primeiro vai achar a sílaba forte, chamando a palavrinha. Depois que você achou, você vai descobrir se ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Vamos olhar aqui, ó. Última, 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 penúltima, antepenúltima. Ó, a palavrinha última é proparoxítona. Vamos pegar aqui, ó, pronunciada, pronunciada. Quem que é forte? O A. Última, penúltima. Ela é paroxítona. Seja. Quem que é forte? Última, penúltima. Penúltima, paroxítona. Entenderam? Espero que sim. Se não entenderam, treinem aí. Quando a última sílaba é forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba é forte, paroxítona. Quando é a antepenúltima, é a proparoxítona. E assim, nós encerramos a nossa revisão. Façam a avaliação com bastante atenção, que tenho certeza que vocês se sairão muito bem, porque vocês estudaram bastante durante o bimestre todos esses conteúdos. Um grande beijo e até mais.